Shalom, graça e paz, que alegria ter você aqui com a gente em mais um programa Deus Tem o Melhor. Um espaço feito com muito carinho para abençoar a sua vida, encher o seu coração de esperança e te lembrar que, independente das lutas, Deus realmente tem o melhor para você. Hoje o programa está cheio de momentos especiais. Tem palavra, tem matérias inspiradoras e, claro, muita presença de Deus. Então fica ligado, chama a família e prepara o coração, porque quando a gente se reúne para adorar e aprender da palavra, o céu se manifesta. E olha, se você está passando por um tempo difícil, lembra disso. O amor de Deus é constante, a fidelidade dele não muda e ele está trabalhando por você, mesmo quando parece silêncio. O programa de hoje está imperdível, então não sai daí, porque Deus tem algo especial para te falar. O novo app da Renovada chegou e vai ajudar você a estar mais próximo de Deus. Mais moderno, mais intuitivo, com mais recursos e principalmente muito mais fácil. Toda a agenda da igreja de maneira fácil e rápida para todos ficarem por dentro dos eventos e compromissos. Tela de conteúdos totalmente tecnológica. A Bíblia Sagrada completa, pedidos de oração onde a pessoa pode se identificar ou não, caso queira que entre em contato com ela. Tela de estudos bíblicos onde você pode ler todos os materiais da nossa igreja. Um quiz bíblico para os usuários se entreterem e aprenderem mais da palavra. Além de tela para contribuição pelo Pix e cartão, com um diferencial único. Somos o único aplicativo no Brasil que fornece 100% de cashback até R$250 por transação. Ou seja, toda transação feita pelo app Renovada, o contribuinte recebe o valor instantaneamente de volta pelo Vale Bônus, sem custo adicional nenhum para a igreja, ela recebe a contribuição normalmente. Baixe agora mesmo o aplicativo da nossa igreja e esteja ainda mais conectado com a palavra e com a nossa comunidade. É no silêncio da alma que a voz de Deus se revela. No quadro devocional, é tempo de parar por um instante, respirar fundo e deixar o coração ser alcançado pela presença do Senhor. A cada palavra, uma nova esperança. A cada versículo, uma resposta. Porque quando a gente se aproxima de Deus, tudo ao redor ganha um novo sentido. Então prepare o teu coração, porque Deus quer falar contigo e talvez seja exatamente essa palavra que você esteja esperando ouvir. Vem com a gente viver esse momento de fé, reflexão e renovo espiritual. O devocional começa agora, aqui no programa Deus Tem o Melhor. Olá, você que está nos assistindo, nós vamos dar início a mais um devocional. Eu gostaria de ler com vocês a 2 João, que diz assim, versículo 3. Graça, misericórdia e a paz da parte do Deus Pai e de Jesus Cristo, seu Filho, estarão convosco em verdade e em amor. Aqui nós vemos João falando de 5 coisas: graça, misericórdia, paz, verdade e amor. É um texto simples, mas que abrange a graça do Senhor na sua vida. Que a graça do Senhor esteja com você. O que é a graça do Senhor, pastor? É o favor imerecido, é algo que você não merece, mas mesmo assim Deus lhe deu. Deus lhe concede para quem é filho, concede para quem é agraciado pelo Senhor. E a misericórdia? A misericórdia, ela se renova a cada manhã. Todas as manhãs é um novo começo, um dia de começar de novo, algo novo para se estabelecer. Que o Senhor tenha misericórdia da sua vida. E a paz que excede todo entendimento. O Senhor nos diz que nos daria uma paz, não como o mundo a dá. E qual é a paz do mundo? A paz do mundo é necessário acabar a guerra para que a paz estabeleça. Já a paz de Deus é você estando em guerra, mas sabendo quem é vitorioso, você e Deus na sua vida.
Pois a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedor. Então nós precisamos dessa paz. A paz que excede todo entendimento. Ela vai tomar posse da sua vida hoje, para que você possa dormir e descansar tranquilamente. Jacó estava fugindo do seu irmão Esaú, pegou uma pedra e fez como travesseiro. Quem é que consegue descansar numa pedra, macho? Imagina só. Mas ele fez isso. Por quê? Porque ali ele encontrou o Senhor e o Senhor colocou paz no seu coração. Ali ele fez uma aliança com o Senhor. A verdade nada mais é do que a palavra. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O Verbo se fez carne, Jesus Cristo na nossa vida. Quem é a verdade? É Jesus Cristo. Jesus Cristo na sua vida é a grande verdade que precisa se estabelecer. E o amor, amor é Deus. Deus é amor. Deus amou tanto mundo, mas tanto mundo, que deu seu Filho unigênito para morrer pelos nossos pecados. Que amor é esse que excede todo entendimento e é apaixonado por você? Que esse devocional possa lhe engrandecer e lhe abençoar com graça, com misericórdia, com paz, com verdade e com amor. Que Deus, que é amor, entre na sua casa, entre na sua vida hoje, em nome de Jesus. Olha, se tem uma coisa que emociona é ver talentos sendo despertados para glorificar a Deus. E foi isso que aconteceu na Fundação Anfitrião, durante uma linda atividade com o curso de violão. Mais do que aprender acordes e notas, esses alunos estão descobrindo como a música pode ser uma forma de adoração e expressão da fé. Cada som tocado, cada canção aprendida é uma semente de esperança plantada no coração de alguém. É incrível ver como a Fundação Anfitrião tem sido um espaço de transformação, não só ensinando técnica, mas também valores, comunhão e propósito. E quando tudo isso é feito para honrar a Deus, o resultado é maravilhoso. Então vamos assistir juntos um pouquinho dessa experiência que tem abençoado tantas vidas e levantado uma nova geração de adoradores. Olá, meu nome é Joevan, sou conhecido como Gondinho, trabalho aqui na Fundação há mais ou menos há 3 anos e sou professor de música e leciono o curso de teclado. A minha alegria como professor é ver crianças, idosos aprendendo a arte. Acho que é a música, né? Isso é muito importante para mim. Depois ver eles tocando em igreja, tocando em casamento, né? Tendo essa cultura tão bonita que é a música. Para mim é uma honra poder estar contribuindo, né? Tá ensinando, tá podendo compartilhar um pouquinho que eu estou desenvolvendo. E como o próprio lema da Fundação que fala, que é realizando sonhos e plantando sementes nessa geração. Então, para mim poder estar dando aula, para mim eu estou realizando um sonho, poder ver o crescimento do aluno, poder ver o desenvolvimento, o aprendizado, para mim é uma realização de um sonho. E fora que a gente está plantando a sementinha do bem, a gente está ensinando mais do que acordes, a gente está ensinando princípios, estamos ensinando versículos, a gente está podendo ter um espaço de comunhão com os alunos. Sempre foi um sonho aprender a tocar violão, desde a minha infância, assim. Hoje ter essa oportunidade de fazer o curso, para mim é maravilhoso, é um sentimento sem igual. Inclusive estava falando com a minha esposa das expectativas que estava quando consegui fazer a inscrição e que foi confirmado. Eu estou conseguindo realizar um sonho que é da minha, podemos dizer assim, da adolescência. O programa de hoje também vai te inspirar com um momento incrível que aconteceu no seminário O Poder do Posicionamento, com o pastor Humberto Alcântara.
Foram dias de muito aprendizado, de renovação e de confronto com o propósito que Deus tem para cada um de nós. Posicionar-se é mais do que tomar uma decisão, é escolher permanecer firme quando tudo parece te empurrar para trás. É entender quem você é em Cristo e viver com convicção. Durante o seminário, a palavra foi clara. Quando você se posiciona no lugar certo, o céu se move a seu favor. E foi exatamente isso que a gente viveu nesses dias. Corações sendo transformados e vidas sendo realinhadas com o propósito divino. Então, confere agora com a gente um pouquinho desse tempo precioso que marcou tantas pessoas. Graça e paz, nós estamos aqui no seminário Poder do Posicionamento com o pastor Humberto Alcântara. Um momento de ensino onde pessoas estão aprendendo o verdadeiro significado de se posicionar segundo os propósitos de Deus e de forma firme na fé. O que mais me marcou foi entender que posicionar é escolher permanecer firme na fé, mesmo quando estamos em dias difíceis. Às vezes a gente espera grandes mudanças, mas Deus começa a agir quando a gente decide permanecer firme, mesmo quando estamos nos pequenos passos. Esse seminário me fez perceber que posicionamento é fé em ação. Graça e a paz, meus queridos, meus amados, sou o pastor Humberto. É com muita alegria eu estou aqui na Renovada, ministrando o seminário Poder do Posicionamento. Esse seminário traz algumas respostas importantes na nossa vida. Por que a nossa fé não tem resultado? Por que a gente ora e nada acontece? Luta e não chega a lugar nenhum? E Deus preparou esses dias para que você possa ter essas respostas, a sua vida mudada e transformada. Tudo é através do posicionamento nosso em Deus. Quando nós nos posicionamos em Deus, no reino de Deus, nós estamos cumprindo Mateus 6, verso 33, onde diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus é sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Olha aí o segredo. Quando eu me posiciono buscando em primeiro lugar o reino de Deus, a justiça de Deus, como eu falei hoje no seminário, colocando Deus em primeiro lugar, todas as demais coisas vão acontecer, sem estresse, sem suor, sem cansaço, sem frustração e sem decepção. Agora é o momento mais especial do programa, a ministração da palavra. É tempo de abrir o coração e deixar que o Espírito Santo fale contigo de forma pessoal e profunda. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E é exatamente isso que vai acontecer agora. A sua fé vai crescer e o seu espírito vai ser fortalecido. Talvez você tenha chegado aqui cansado, precisando de direção ou resposta. Então se prepara, porque Deus vai te encontrar onde você está. Não é por acaso que você está assistindo hoje. Há algo que o Senhor quer ministrar no seu coração. Então respira fundo, esquece as distrações e deixa Deus falar. Porque quando Ele fala, tudo muda. Vamos juntos para esse tempo de ministração poderosa. Hoje é um dia que nós separamos para sentar na mesa do Rei. Amém? E eu quero falar sobre a mesa da presença e a palavra de Jesus. Abra sua Bíblia em João capítulo 6, verso 35. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Diga nunca.
nunca terá fome, e aquele que crê em mim nunca terá sede. Quem disse isso? Foi Jesus quem fez essa declaração. Jesus empenhou a sua palavra, ele disse: eu sou o pão da vida. Está com fome? Eu sou o pão que te alimenta. Está com sede? Eu sou a água que te sacia. E ele prometeu, irmãos, que nunca, em nenhum momento, seja a circunstância que for, em nenhum momento você vai passar fome ou sede, será suprido pelo Senhor Jesus. É uma promessa extraordinária. E quando ele senta naquela mesa com aqueles discípulos, ele está mostrando, presta atenção, este lugar é o lugar da intimidade. E eu vou trazer para vocês aqui algo extraordinário, revelação, algo extraordinário, sacrifício e envio. O retorno de Jesus depois da morte, ele tinha propósitos bem claros e bem definidos. E ele senta naquela mesa para revelar para os discípulos que aquele Jesus que eles conheceram antes da morte era o mesmo que tinha ressuscitado e era o mesmo que estava empenhando a sua palavra naquilo que ainda ia acontecer na vida deles. Ele não mudou, é o mesmo Jesus que prometeu para eles, que prometeu para mim, prometeu para você, e ele não mudou. Ele disse que nunca seria diferente. A sua palavra, irmãos, merece credibilidade. Por isso que sentar na mesa dele é entender que naquela hora, depois de ressurreto, ele estava trazendo uma revelação do que estava por vir, uma tremenda promessa sobre o seu povo. A promessa do Espírito Santo que viria para estar com eles, a promessa de que aquele sacrifício não foi em vão, mas que através dele a vida seria gerada em milhares e milhares e milhares de outras pessoas. Hoje, o dia de finados, celebram os mortos. Temos mais mortos vivos do que mortos em cemitério. Por milhares e milhares que tenham nos cemitérios, nós temos muitas pessoas que andam, que falam, que deitam, que comem, que dormem, mas estão mortos. Mortos nos seus delitos e pecados, mortos nos seus sonhos, mortos sem expectativa de vida, mortos sem saber o que eu vou fazer da minha história, eu não sei nada do que vai acontecer daqui para frente. Ei, Jesus te chama para sentar na sua mesa, pois eu vou revelar o que eu posso fazer na sua vida, o que eu tenho separado para a tua história. É tremendo, irmãos, quando nós vemos esse papel de Jesus depois de ressurreto, mostrando exatamente o que eu disse, eu cumpri, o que eu te prometi, eu também vou fazer. Stephen Furtick, ele diz: Jesus não foi uma vida passiva, como parecia aos que observavam, mas sim, ele foi o agente ativo da sua morte sacrificial. Ele não ficou lá como vítima. Eu estou sofrendo aqui nessa cruz, eu estou morrendo por causa de você, eu fiz isso tudo e você não me valoriza, você nem olha para mim. Não, Jesus não entra nessa de mimimi nem de vitimismo. Ele mostra: ei, eu fiz porque eu quis, eu fiz porque eu te amo, eu fiz porque eu quero salvar a tua vida, eu fiz porque eu queria obedecer meu Pai. Ele toma uma posição ativa diante da circunstância e da situação. Por isso que quando você vai ali para Lucas capítulo 24, do 28 a 49, aquele ali é quando Jesus ressuscita e ele aparece de uma forma estranha, diferente, na vida daqueles discípulos, irmãos. E ali, depois que ele aparece, há um susto daquelas pessoas. Como que esse homem apareceu aqui? Esse homem estava morto e agora é um fantasma. Não é uma pessoa normal. O povo judeu, irmãos, eles viviam debaixo de um domínio romano, e os irmãos sabem disso. E eles esperavam que o seu Messias fosse alguém que politicamente restaurasse Israel. E Jesus disse: vocês estão muito enganados.
Meu propósito é muito maior do que uma posição política. Eu vim trazer redenção espiritual e inaugurar o reino de Deus nessa terra. A proposta dele era muito mais ampla, era muito mais eterna, era muito mais pessoas do que aquele momento que é estanque de 4 anos de mandato. Ele disse, não, isso aí eu não quero para mim não. Eu tenho uma proposta infinitamente maior. Por isso que, nesse contexto do mistério de Jesus, ele já tinha sido crucificado e quando ele ressuscita, os seus discípulos ficam confusos. É estranho, irmãos, como o Senhor descreve tudo o que vai acontecer e quando acontece, a gente ainda fica confuso. Como assim? Ele não falou que ia ser assim? Ele não disse que seria dessa forma, mas nós continuamos confusos. Por quê? Porque nós não conhecemos o plano divino muitas vezes. Queremos tudo racionalmente, onde a lógica dos nossos pensamentos encontra uma razão de um porquê de alguma coisa. Jesus não trabalha assim. Ele aparece para aqueles discípulos no caminho de Emaús, não é reconhecido por eles, e depois eles estão reunidos em Jerusalém, e Jesus entra naquela reuniãozinha que eles não esperavam. O que eles estavam fazendo ali? Eles estavam de luto. Tristes, o meu amado morreu, ele sumiu, e agora, o que vai ser da nossa vida? Enquanto eles pensavam no agora, do que vai ser daqui para frente, Jesus disse, eu cheguei para te dizer o que vai acontecer daqui para frente. Na hora da sua dúvida, na hora da sua dor, na hora que você não sabe o que fazer, deixa ele sentar na tua mesa para ele te dar as diretrizes dali para frente. Não fique perdido na sua dor. Irmãos, quantas pessoas estão presas a uma dor tão grande que não conseguem enxergar uma nova vida, não conseguem enxergar um novo horizonte para a sua história. Jesus, ele está mostrando que ele tem uma visão global. Pare de olhar para a sua mesa, porque o que eu vou te dizer são os planos que eu tenho para o mundo inteiro. Ele estava trazendo para os discípulos uma perspectiva macro do que iria acontecer na terra. Eles jamais imaginavam que isso alcançaria todos os continentes, que chegaria no Acre, mas chegou a mim, chegou a você, diga aleluias. Oh Deus, cada caso, cada passo de Jesus, irmãos, ele não foi em vão. Quando Jesus ressuscitou, o que ele passou, ele estava dizendo, é isso aqui que você vai viver. Eu vou morrer? Vai. Eu vou ressuscitar? Vai. Sério, Jesus? E a gente pensa racionalmente, eu vou lá para o buraco, depois eu saio daquele buraco? Ele disse, não. Você não precisa ir lá para o buraco e sair daquele buraco. Você vai nascer da água e do Espírito. Se não nascer de novo, não tem jogo. Mas como? Eu já sou velho, eu já estou grande, já estou idosa. Não é na sua carne, nem no seu entendimento. Irmãos, Jesus, quando ele traz esse esclarecimento para aqueles jovens ali naquela mesa, ele está dizendo, olha, eu ressuscitei porque eu quero dar algo importante que esse mundo não tem, que se chama paz. O mundo está desnorteado em busca de paz, irmãos, e paz não é ausência de violência, não é isso. A paz que o Senhor nos dá é um poder espiritual que toma nosso coração e não deixa se abalar por nada. Estamos tranquilos, está caída a casa, mas estão em paz. Eu estou aqui porque o Senhor é quem te guarda. Nenhum mal te sucederá, praga alguma chegará à tua tenda. Caiu, destruiu, mas eu estou vivo, eu estou em pé. Bendito seja o nome do Senhor. É esta paz que Ele prometeu para mim e para você, para a gente não ficar desnorteado no dia mau.
perdidos, sem saber o que fazer. Irmãos, Deus nos convida a viver isso. Quando Ele chega naquela sala onde Ele mandou, onde eles estavam reunidos ali naquela mesa, Jesus estava mostrando: vocês precisam nascer de novo, exatamente como aconteceu comigo. Eu morri, mas eu estou aqui de novo. Eu não estou aqui bebê, eu não estou aqui menino, eu não estou aqui na carpintaria, eu estou aqui como homem agora, com novo entendimento, com uma nova perspectiva de vida, para mostrar para vocês qual é a atmosfera da ressurreição. A atmosfera da ressurreição nos leva a viver uma paz que esse mundo nunca vai conhecer, se não conhecer Jesus. Ele é o príncipe da paz. Por isso que o que experimentamos na mesa de Jesus fica registro na nossa memória. Ficamos, irmãos, com aquilo gravado dentro de nós, porque a presença, a palavra, ela crava na nossa alma, ela nos põe de pé, ela nos faz estar erguidos com a cabeça para frente, não ficar lá e agora. Não, se posicione. Ei, crente, se posiciona aí na cadeira. Você não está no sofá não, senta aí. Jesus quer te ver posicionado. E você vai aprender hoje sobre o poder do posicionamento. Nós não podemos estar de qualquer jeito, irmãos. Lucas 24, ele nos ensina alguns passos para você experimentar na mesa de Jesus a presença e a palavra dele. E a primeira coisa que eu quero mostrar aqui, a dimensão sobrenatural da ressurreição de Jesus. Vá lá no verso 36 e 37, ele diz: enquanto falavam sobre isso, o próprio Jesus apresentou-se entre eles e lhes disse: paz seja com vocês. Eles ficaram assustados e com medo, pensando que estavam vendo um espírito. Jesus, ele aparece de repente no meio dos discípulos e eles ficam assustados. Irmãos, é um fantasma, é um espírito. Jesus está ali olhando para a cara deles em carne e osso e esperava talvez uma outra reação, mas deixa eu lhe dizer, com Jesus tudo é sobrenaturalmente natural. Nós temos aprendido que tudo com Jesus é extremamente simples, não tem nada complicado, não tem nada fora da real. Jesus mostra que na simplicidade Ele está presente. Na simplicidade de uma mesa, irmãos, eles estavam extremamente incrédulos diante do que eles estavam vendo. Imagine ouvindo a voz daquele homem falar sobre ressurreição. Eles não tinham compreendido o que ele ensinou quando ainda estava vivo. Eles ainda não tinham entendido esse poder de morrer. Eu vi que ele morreu, o cara sofreu pra caramba, eu vi, eu fui testemunha, mas de repente ele está aqui vivinho, sorridente. Vai, seja convosco. Como assim, Jesus? Que paz é essa? Tu estava lá naquele buraco que José colocou lá, nós vimos, nós fomos lá no túmulo. Irmãos, como nós somos incrédulos, porque nós vimos uma cena dramática ontem, nós não vamos acreditar na ressurreição hoje. Nós não vamos acreditar na bênção, na vitória, na renovação de Deus no dia seguinte. Ei, o dia seguinte é o mais fantástico de todo. Você pode chorar a noite inteira, mas quando amanhecer, a alegria vai bater na tua porta. Abre a porta, eu quero entrar, deixa eu entrar no teu coração. Diga aleluias. Pastor, e agora, pastor, e agora? Agora você precisa abrir a porta, não a da casa, porque não precisou ninguém abrir, ele entrou. Irmãos, tem dois problemas que também nos atingem hoje, que não era só um problema deles. Um deles, a dificuldade para entender que o que Jesus e a sua palavra nos revelam.
Nós temos muita dificuldade, e tem pessoas que lêem esse livro e dizem: eu não entendo nada, que difícil, o que está dizendo aqui? E para quem tem o Espírito Santo de Deus, é o óbvio, está simples, está descortinado, mas a pessoa que está com a cegueira espiritual, olha esse livro, lê, não entendi nada não, vou ler não, e já desiste. Esse é um dos problemas. O segundo problema é a incredulidade e a demora em acreditar. Não acredito não. Aconteceu isso? Pastora, Deus fez isso? Não acredito não. A incredulidade, irmãos, não está só no coração do ímpio. Muitos crentes são incrédulos, não acreditam no que o Senhor tem para fazer. Por isso que o que nós experimentamos na mesa do Senhor, a primeira coisa é essa, o sobrenatural de Deus. A segunda coisa é a força do enraizamento da fé. Como assim? Veja lá, verso 38 e 39, tudo Lucas 24, ok? E ele lhes disse: por que vocês estão perturbados e por que se levantam dúvidas no coração de vocês? Vejam as minhas mãos e os meus pés, sou eu mesmo, toquem em mim, vejam, quem eu sou, um espírito, não tem carne nem ossos, como vocês estão vendo, eu os tenho. Jesus trouxe a prova que ele não era um fantasma. Eu tenho as marcas, eu tenho carne, eu tenho osso, pode apertar, você vai perceber que eu sou um homem outra vez. Vejam, um espírito não tem carne nem ossos, mas eu tenho. O que Jesus estava mostrando aqui, irmãos? Ele estava confirmando que quem ele realmente é. Jesus está dizendo: você sabe quem está aqui diante de vocês? É como se Jesus chegasse aqui para você e te perguntasse o que ele perguntou para os discípulos: quem é Jesus para você? Quem ele é? Jesus perguntou isso em Mateus 16:15, quando eles estavam lá todos confusos. Jesus: e vocês? Quem dizem que eu sou? Tu é um Elias? Não, o que você pensa? Não é o que os outros dizem. Precisamos ter na nossa mente clareza quem é o Jesus que nós dizemos que servimos, e não ficar confusos. Irmãos, a nossa fé precisa ter raiz. A raiz da nossa fé é a nossa força. Se eu sei a origem dele, quem ele é e o que ele significa para mim, acabou. Você precisa ter respostas certas acerca disso. Outra ocasião, Filipe estava em dúvida e disse: Senhor, mostra-nos o Pai. Ele disse: ei, Filipe, quem vê a mim, vê o Pai. Nós somos um. Ele estava dando uma outra dica da sua origem, da sua família, da sua paternidade. Ele não tinha problemas nesta área. E uma terceira vez, em João 6,35, ele declarou: eu sou o pão da vida, que foi o que nós lemos no princípio. Ele disse claramente para os discípulos a sua origem e quem ele é e o que ele está disposto a fazer. E eu te pergunto: quem é Jesus para você? Às vezes, quando ele se revela, quando ele aparece, nós ficamos como esses discípulos que andaram com ele pessoalmente e ficaram achando que era um fantasma. Jesus não é um fantasma na nossa vida, irmãos. Quanto mais internalizamos o verdadeiro significado do que ele fez por nós, mais fica visível o poder da sua ressurreição na nossa vida. Essa frase é de Léo Bigger. O que experimentamos então na sua mesa? Além disso, o entendimento da palavra. Versículo 45, ele diz: então lhes abriu o entendimento para que pudesse compreender as Escrituras.
Sentar na mesa de Jesus, com Jesus, irmãos, é ter nossa mente aberta, porque Ele está ali trazendo revelações do que foi profetizado, do que está sendo concretizado. Eles estavam vendo no seu dia a dia ali, que tudo que os profetas falaram, eles eram afinadíssimos no que os profetas diziam, mas agora eles estavam só conferindo, só ticando. Aconteceu. Jesus estava cumprindo todas as coisas, e por isso que na hora da sua morte e da ressurreição, Ele estava trazendo uma outra revelação para aquelas pessoas. Os profetas tinham razão, os salmos tinham razão, e então você tem tudo para continuar credibilizando cada palavra que sai da minha boca. Jesus estava sendo muito claro e direto com aqueles discípulos, irmãos, e às vezes nós lemos a palavra, e essa leitura revelada para o nosso coração, pelo seu Espírito, está nos informando algo, mas o nosso coração continua incrédulo, e Senhor, fala mais, Senhor, me dá sinal, Senhor, eu preciso, usa alguém, se alguém levantar lá de trás e vir falar comigo, essa palavra é de Deus. Deixa de meninice. Deus, Ele não precisa provar nada, irmãos, porque a revelação sem obediência, ela é ineficaz. Quando nós obedecemos a Deus, quando nós credibilizamos a sua palavra, ela se amplia, e Deus começa a trazer entendimentos novos em várias áreas da nossa vida, da nossa história, e até da história do ministério que Ele tem nas nossas mãos. Por isso que lá em Efésios capítulo 1, verso 18, está escrito: oro para que os olhos do coração de vocês sejam iluminados, a fim de que vocês conheçam a esperança para a qual Ele nos chamou. Olha essa oração de Paulo para a igreja de Éfeso. Ele disse: eu faço uma oração aqui por vocês, para que o Senhor ilumine os seus olhos, tire a cegueira, e você comece a enxergar e conhecer qual é a esperança para a qual Ele os chamou. Paulo vai muito mais além, irmãos, porque esses olhos iluminados aqui, eles produzem luz. Ele quer dizer que agora você vai tornar evidente, vai clarear, tudo vai se abrir diante dos teus olhos, não vai ter nada oculto, nada escondido. Quando você coloca luz no ambiente, você consegue ver tudo que existe ali. Não vai ser assim. Deus estava dizendo que agora que os seus olhos serão iluminados, pratique o que você está aprendendo. Isso fala de maturidade. Quanto mais nossos olhos são revelados, mais coisas nós estamos aprendendo, precisa fazer parte da nossa vida, fazer todos os dias, nós vamos mudar o nosso estilo de vida, porque estamos adquirindo conhecimentos novos e lançando fora os velhos que não nos ajudaram em nada até aqui. Outra coisa, quando você lê a Bíblia, peça ao Senhor compreensão. Senhor, revela na minha vida, quando eu ler esse livro, eu preciso do teu Espírito. Irmãos, nenhum crente pode andar sem a bênção do batismo do Espírito Santo. Se você não é batizado, peça que Ele liberalmente vai lhe dar. Porque o que dá essa fome de Deus é a presença do Espírito em nós, é a vontade de estar mais perto, é a vontade de ouvir mais, de conhecer mais, de saber mais do que Deus tem para revelar na nossa vida. E isso fala de intimidade. Jesus estava trazendo isso tudo na sua mesa, a revelação do poder da sua palavra. Quando nós entendemos o poder dessa palavra, nosso coração deseja muito mais. E a outra coisa que esse conhecimento traz, o desejo de permanecer na presença de Deus. Irmãos, há muitas religiosidades no meio do cristão, há muitas regras, há muitos padrões, mas o que o Senhor coloca para mim e para você fazer, permaneça na minha presença. Quando foi para vir o batismo com o Espírito Santo, ele diz: ficai em Jerusalém, até que
do alto seja revestido de poder. Ficar lá quer dizer o quê? Permaneça posicionados. Igreja, se nós não estivermos posicionados, nós não vamos receber o que está por vir. Nós temos várias profecias, até coloquei mais uma no grupo da comunidade, que Deus está por derramar algo extraordinário sobre a sua igreja, mas estamos olhando quantas luzes tem aqui, quantas estão apagadas, quantas estão queimadas. Se situa na chamada que Deus tem para você. Ele quer fazer de você uma pessoa cheia do seu Espírito. Para quê? Para que o reino de Deus se expanda rapidamente como uma labareda de fogo, porque a sua vinda está próxima. Irmãos, precisamos ganhar almas. Coloque isso como prioridade na sua vida. Não é para encher a igreja não, que eu não estou preocupada com isso. Eu estou preocupada de deixar o inferno deserto, trazer pessoas para ter esperança de vida, para serem salvas e perdoadas dos seus pecados. Mas Deus quer fazer, e onde estão essas pessoas? São religiosos, cheios de dogmas, cheios de parâmetros, cheios de coisas. Relaxa, deixa Deus trabalhar no teu homem interior, e tantas coisas vão acontecer através de você. Outra posição que essa luz traz sobre nós: priorize a adoração. Diga não à reclamação. Nós reclamamos muito. Muito, tudo está ruim, nada presta. Se a comida queimou um pouquinho, já reclama. Se não tem, reclama. Se tem, reclama. Se chegou atrasado, reclama. Se chega cedo, reclama, porque eu chego cedo e não começa no horário. Tudo reclama. Até porque sentou no meu lugar, né, César? Sentou no meu lugar, né, pastor? Todo mundo tem um lugar aqui, irmãos. Uma cadeira cativa. Mas não reclame. Que bom que você veio, eu guardei esse lugar para ti, senta aqui. Ai, irmãos, nós somos muito doentes, né? Misericórdia. Então, priorize, irmãos, algo para a sua vida. Diga não aos argumentos para você poder ter uma vida que o Senhor te alcance. Toda hora um argumento, toda hora uma reclamação. Ore mais. Jejue mais, vigie mais, ame mais. Acrescenta isso na sua vida. Quanto mais você ora, quanto mais você jejua, quanto mais você ama, mais resultados você vê na sua história, irmãos. As coisas mudam. Zele pela compaixão e abandone a indiferença. Uma das coisas terríveis que eu já vivi chama-se indiferença. Que coisa horrível. Para que isso? O Senhor não foi indiferente a ninguém, Ele amou a todos, mesmo aqueles que pisavam no seu calo, que os ofendia. Ele olhava e dizia: amigo, para que tu veio? Traidor. Jesus agiu de uma forma extraordinária, irmãos. Então, zele pela compaixão e tire a indiferença do seu coração. Não trate nenhum irmão, nenhum discípulo, nenhuma pessoa com indiferença. Isso é cruel. Ame a sua igreja local e dê testemunho fiel, público, na sociedade. Aqui que você está sendo alimentado, aqui que você está sendo cuidado, aqui que tem gente orando por você todos os dias. Então ame esse lugar. Você pode até nem se sentir amado, mas eu não sei como demonstrar mais amor por você. Porque a casa do Senhor está sempre aberta e nós estamos sempre disponíveis para atender às demandas. O que falta? O defeito sempre é nosso. É muito cruel viver isso, irmãos. Então ame o lugar onde você está sendo edificado, trabalhado por Deus para ser uma pessoa melhor. Simples assim. Porque aonde você vive é que vai receber o reflexo disso. Você sendo uma pessoa melhor, sua casa vai dizer: muito obrigado, Jesus, porque eu ganhei um pai novo, uma mãe nova, eu ganhei uma pessoa nova dentro da minha casa, um filho novo.
Ao invés disso, age de uma forma absurda. Não sente na sua mesa da sua casa para falar mal de mim. Você está afastando seus filhos da igreja. Você tem algo contra alguém, diz a Bíblia, vai lá e trate. Trata com a pessoa, mas não deforma a mentalidade do seu filho, falando mal do lugar que te alimenta. Querido, Jesus morreu por pessoas e não por argumentos. A religião complica muito e Jesus veio para simplificar a nossa história. Por isso que na mesa nós encontramos mais uma coisa na presença de Deus: o poder para testemunhar do Evangelho. Versículo 47 e 48. E que em seu nome seja pregado o arrependimento para perdão de pecados e a todas as nações, começando por Jerusalém. Vocês são testemunhas destas coisas. Olha o que Jesus estava dizendo para aqueles discípulos na mesa. Aqui vocês vão ensinar sobre arrependimento. É aqui nessa mesa que vocês vão falar sobre perdão de pecados. E isso vai se propagar pelas nações. As pessoas vão entender isso. Porque esse é o nosso chamado, irmãos. Pregar o Evangelho e o arrependimento, o perdão em todos os lugares. Romanos 1,16, Paulo diz: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Muita gente não prega o Evangelho porque tem vergonha. Eu não sei falar. Não sei o que vão dizer, não. Só fale o que Ele fez na tua vida, está tudo certo. Você não precisa ser teólogo para falar de Jesus, nem eu sou. Você só precisa falar da sua experiência com Ele. Fale do amor dEle por você. Fale de como Ele te perdoou, como Ele te acolheu, como Ele te trouxe para perto. Simples assim, porque às vezes a tua experiência é o que Ele estava precisando. Eu estou vivendo isso e eu quero isso para a minha vida. Marcos capítulo 16, verso 15, nós temos o comando dEle. Vão pelo mundo todo e pregue o Evangelho a todas as pessoas. Não é só para os ricos, não é só para os pobres, não é só para os necessitados. Em todas as classes, irmãos, nós temos pessoas extremamente carentes de Jesus. Extremamente carentes de Jesus. A quinta coisa que nós experimentamos na mesa com Jesus é a promessa do revestimento para cumprir esta missão. Jesus, no verso 49, ele diz: eu lhes envio a promessa de meu Pai, mas fiquem na cidade até serem revestidos deste poder. E aqui está a inquietação da alma do homem, que recebe uma instrução, mas não tem paciência de esperar o poder de Deus vir. E quer fazer na força do braço, e se desgasta, e cansa, e fala, e briga, e não vai. É pelo poder do Espírito Santo de Deus. Irmãos, instruir os discípulos a permanecer em Jerusalém foi o que ele fez, mas eles tinham que ser perseverantes. Quando ele morreu, foi um monte logo no início, aí foi minguando, e poucos estavam lá no dia que o poder desceu. Não foi todos os 500 que começaram, não. A fila foi diminuindo, porque nem todos perseveram. Todos querem logo assim algo instantâneo, que é algo muito rápido. E Deus quer saber o quanto você quer mesmo isso. Às vezes Ele te põe em stand-by mesmo. Espere aí, fica aí, aguarde. E ele, não, eu estou apressado, eu vou ter que trabalhar, vou ter que sair, eu tenho que estudar, eu tenho... Disse, então vai estudar, vai sair, vai trabalhar, mas você vai sem aquilo que você precisa, o poder, o revestimento do Espírito Santo de Deus. Lucas capítulo 11, 9, 10 e 13, ele diz: pois eu lhes digo, peçam e lhes será dado, busquem e encontrarão,
batam e a porta lhe será aberta, pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o seu Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem o pedir. O Senhor não tem problema nenhum em nos abençoar. Ele quer, mas Ele não encontra corações para receber, porque estamos muito apressados. Fique, permaneça, esteja lá na brecha. Senhor, eu quero receber. Não adianta você dizer que está com vestes limpas, que você tem lamparina, se ela não tem azeite, irmãos. Não adianta nada, precisa que a sua vida seja cheia do Espírito Santo de Deus, principalmente nos dias que nós estamos vivendo, dias de trevas, dias de angústia, dias de terror. Se não tiver essa paz no coração, as pessoas se desesperam, porque não quer mais nem ver notícia, porque está ficando perturbado, não quer mais nem saber do que está acontecendo, porque isso está lhe tirando o sono. Ei, a paz que Jesus tem para você não lhe tira o sono, traz descanso, certeza de que o Senhor continua no controle desta nação. O Senhor continua sabendo exatamente o que vai fazer. Agora Ele quer que você entenda que sem o revestimento de poder, a sua jornada vai ser mais difícil. A sua jornada vai ser mais lenta, a sua jornada pode ter tropeços, pode ter até quedas, porque o Espírito Santo funciona como um alerta, irmãos. Quando você está na zona de perigo, ele solta a sirene e você, opa, é para você fugir dali mesmo, porque ali você corre risco de cair, corre risco de pecar, corre risco de negar o Senhor Jesus. O Espírito Santo, ele é essa alerta máxima dentro de nós para nos proteger e nos dar o poder de decidir, eu vou fugir ou eu quero ir para cima. E muitos, porque não ouvem e não querem obedecer, vão para cima e caem. Diga misericórdia. O Espírito Santo, irmãos, ele veio para aqueles que estavam ali, que perseveravam, estavam em Pentecostes, e ali eles foram capacitados pelo Senhor para fazer o que antes eles estavam cheios de medo para fazer. Jesus morreu, o medo tomou conta do povo. Eles achavam que eles também iam morrer, porque Roma começou a perseguir todo mundo. Eles disseram, vão morrer também. E os crentes foram dispersos, foram para longe, onde eles podiam se esconder para não viver a morte. Jesus, espera aí, fica aqui, Jerusalém, não corre não. Espera aqui, porque eu vou dar o que vocês precisam para vocês irem. Queridos, nós temos que entender que tudo está no controle do Senhor e nada vai perder ou vai escapar das suas mãos. Agora, precisamos entender que a sua obra original, ela está de pé. E ela precisa ser precedida de quê? Da honra concedida ao Criador. Não é a honra ao homem, não é quem nos governa, mas ao Criador, ao Senhor, porque Ele toma posse de tudo e coloca tudo no seu devido lugar nessa terra. É Ele quem tira e Ele quem põe, é Ele quem nomeia, é Ele quem escolhe. Até a nós mesmo foi Ele quem escolheu, não foi uma escolha nossa. Eu vos escolhi, vos nomeei, Ele nos designou, Ele nos colocou, nos posicionou. Se você entregou sua vida para Jesus, é isso aí que Ele vai fazer com você, porque este é o caminho para o poder, para viver a vida a cada dia em confiança e em fé na presença de Deus. Por isso que no versículo Marcos 16:15, Ele nos dá esta comissão. Vão pelo mundo e todos preguem o Evangelho a toda criatura. Onde Jesus fez isso? Na mesa, uma instrução para que a gente aprenda e pratique. A mesa de Jesus tem esse poder, irmãos, tem vários outros, mas eu quero ressaltar esses 5 coisas aqui hoje, porque nós precisamos valorizar o que é estar na mesa com Jesus. Não é estar na mesa com qualquer um, não é sentar na mesa de um bar com um bebum que fala um monte de asneira, não, é receber revelações profundas que Ele tem para mim e para a sua vida. E hoje você vai ter oportunidade de sentar na mesa com Jesus.
se veja sentado na mesa com Jesus. Chegou a hora da nossa agenda da semana. Mais uma semana cheia da presença de Deus e momentos especiais para toda a família. De terça a sábado, às 5 da manhã, tem o nosso culto da madrugada. Um tempo precioso de oração, renovo e busca pela presença do Senhor logo nas primeiras horas do dia. Na terça-feira, às 19 horas, seguimos com o culto das séries. O tema é 40 dias de prosperidade bíblica, um tempo de aprendizado e revelação sobre os princípios divinos que geram prosperidade verdadeira. Na quinta-feira é dia de células. Elas estão espalhadas por toda a cidade e são o coração da nossa igreja, lugar de comunhão, discipulado e crescimento espiritual. Se você ainda não faz parte de uma, essa é a sua chance de se conectar. Na sexta-feira começa às 24 horas o One. A saída será às 20h30, diretamente da igreja. Serão 24 horas intensas de adoração, palavra e experiência profunda com Deus. Se prepara, porque algo sobrenatural vai acontecer. E no sábado, às 15 horas, tem a rede de crianças acontecendo na sede e também nas bases. E à noite, às 19 horas, vem aí a festa do Bar Mitzvah, um momento lindo de celebração, alegria e muita presença de Deus com os nossos adolescentes. E no domingo, a programação está imperdível. Começamos às 8 horas com o melhor culto, um tempo de gratidão e entrega total ao Senhor. Às 8h30 tem a Escola Bíblica Dominical, um momento de ministração e ensino preciosos. Às 10 horas acontece a rede de adolescentes e o culto de celebração será às 10 e às 18 horas. 2 momentos incríveis para se encher da presença de Deus e celebrar com o Senhor. E às 16 horas tem o curso de noivos, preparando casais para viver o propósito de Deus no casamento. E além disso, às 18 horas também tem um culto nas bases, a igreja se espalhando e levando a palavra a todos os lugares. E não esquece, estamos nos preparando para o encontro com Jesus que acontece nos dias 28 a 30 de novembro. Serão 3 dias intensos de transformação, cura e renovo. Se você ainda não se inscreveu, corre porque vai ser imperdível. Então já anota tudo, organiza a sua agenda e vem viver com a gente essa nova semana. Porque aqui Deus tem o melhor para você. A gente chega ao final de mais um programa Deus tem o melhor. Foi um tempo de edificação, de palavra, de aprendizado e, acima de tudo, de encontro com Deus. Mas olha, não precisa esperar até semana que vem para continuar conectado. Você pode acompanhar tudo pelo nosso site oficial, pelo aplicativo e pelas redes sociais. Lá você encontra mensagens, devocionais, notícias, transmissões ao vivo e muito mais. E se você quiser rever esse episódio, é só assistir a reprise que acontece durante a semana. Ah, e fica aqui o meu convite. Venha fazer uma visita presencial. Vai ser um prazer te receber, orar com você e te ver crescendo na fé. Lembre-se, o melhor de Deus não ficou no passado, nem está distante. O melhor de Deus está por vir. Um grande abraço, que o Senhor te abençoe e até o próximo programa. O novo app da Renovada chegou e vai ajudar você a estar mais próximo de Deus. Mais moderno, mais intuitivo, com mais recursos e principalmente muito mais fácil. Toda a agenda da igreja de maneira fácil e rápida para todos ficarem por dentro dos eventos e compromissos. Tela de conteúdos totalmente tecnológica.
a Bíblia Sagrada completa, pedidos de oração onde a pessoa pode se identificar ou não, caso queira que entre em contato com ela. Tela de estudos bíblicos onde você pode ler todos os materiais da nossa igreja. Um quiz bíblico para os usuários se entreterem e aprenderem mais da palavra. Além de tela para contribuição pelo Pix e cartão, com um diferencial único. Somos o único aplicativo no Brasil que fornece 100% de cashback até R$250 por transação. Ou seja, toda transação feita pelo app Renovada, o contribuinte recebe o valor instantaneamente de volta pelo Vale Bônus, sem custo adicional nenhum para a igreja, ela recebe a contribuição normalmente. Baixe agora mesmo o aplicativo da nossa igreja e esteja ainda mais conectado com a palavra e com a nossa comunidade.